Coincidência? Por que toda vez que aparece um X neste gráfico, as ações disparam? Veja o cruzamento de dados que aponta pelo menos 30 desses X ocorrendo nos próximos 12 meses no mercado brasileiro, com ganho potencial médio de 33,7% por operação, resultado testado e comprovado em backtest. Alerta: a estratégia a seguir não é para todo mundo. Ela pode envolver riscos e não recomendamos que você coloque todo o seu dinheiro nessa estratégia. Você não precisa e nem deve entrar com muito dinheiro. Retorno passado não é garantia de retorno futuro. O que demonstraremos a seguir é 100% legal. Você pode decidir por você mesmo após ver os resultados. É com grande surpresa que eu te mando essa mensagem. Eu vou te apresentar agora um novo sistema de cruzamento de dados. Toda vez que estas duas linhas se cruzarem no gráfico, temos um alerta de operação que pode render muito dinheiro. Mas qual gráfico? E quais linhas? Esse sistema de cruzamentos faz parte do X-Pattern, uma das estratégias mais vitoriosas do mundo quando o assunto é bolsa de valores, que trouxemos para o Brasil. Você não encontrará esse método em nenhum outro lugar no país, nem mesmo em alguma outra série da Empíricos. Fizemos todo tipo de teste e adaptamos a metodologia ao nosso mercado e chegamos a resultados incríveis. Nos próximos minutos, eu vou te dar mais detalhes do padrão que permite realizar dois feitos: chances de ganho médio de 33,17% por operação e receber cerca de 30 alertas nos próximos 12 meses, ou seja, ter um lucro potencial em 12 meses superior a qualquer outra metodologia de trading disponível no mercado brasileiro. Como se trata de um sistema proprietário de operações, estamos lançando mão desse desafio para trazer maior confiança de que você também poderá ganhar dinheiro com ele. Compre no primeiro X, venda no segundo. Na sua essência, tudo o que você tem a fazer é simples: comprar as ações mais confiáveis da bolsa quando aparecer um X no gráfico e vendê-las quando o segundo X se formar. Vou te mostrar como isso funciona na prática, com dados históricos e reais do nosso mercado. Adaptamos esse mecanismo à nossa realidade. Temos um mercado bastante diferente no americano e conseguimos resultados surpreendentes. Veja por si só. Em setembro de 2013, formou-se o primeiro X para esta ação, hora de comprar. Em abril de 2014, foi formado o segundo X, momento de vender. Simples assim, apareceu o primeiro X, sinal de compra. Surgiu o segundo X, é um sinal de venda. Os X em questão são cruzamentos de duas linhas que se movem de acordo com o exclusivo setup de análise gráfica. Vale destacar ainda que você não precisa se preocupar caso nunca tenha negociado uma ação na vida. Sabe por quê? Porque até mesmo quem nunca comprou uma ação antes poderá ganhar dinheiro com esse sistema. Eu e a minha equipe já realizamos todo o setup. Nós apontaremos as melhores e mais sólidas ações para você comprar. Basta comprá-las quando dermos o alerta sobre o primeiro X. E você também será avisado quando o segundo X aparecer. Esse sistema de trading tem se mostrado eficaz há pelo menos 15 anos e nos maiores mercados do mundo. Você pode comprovar sua eficácia com exemplos reais do nosso mercado, realizados todos por backtesting. Este é um gráfico da Rumo, uma companhia de logística já consolidada. Seu ticker, que é o código na bolsa, é REIO3. Você pode ver que em julho de 2005, o preço da ação iniciou um expressivo movimento de alta, como uma verdadeira locomotiva em alta velocidade. Mas em setembro de 2007, o papel despencou, como se o maquinista acionasse o freio de emergência. Em 2008, a cotação simplesmente voltou para o preço de 2005, o início do ciclo. Quem apostou nessa ação para o longo prazo ficou eufórico no início e decepcionado meses depois. Levou um verdadeiro balde de água fria. Eu posso te mostrar relatórios e demonstrações financeiras que explicariam a ascensão e a queda dessas ações. Nossos leitores mesmo ganharam muito, mas muito dinheiro com uma sugestão de posicionamento estratégico nessas mesmas ações. Mas preferimos dizer que nada disso importa. Veja bem, com esse cruzamento de dados,
tudo o que você precisa saber são duas datas, a data de comprar e a data de vender. Olhe para julho de 2005. A linha verde na parte de baixo do gráfico subiu e a linha vermelha caiu. Quando se cruzaram, formaram um X. Resultado, a ação subiu 275%. Então, em setembro de 2007, aconteceu de novo. Apareceu outro X no gráfico, desta vez com a linha vermelha apontando para cima e a verde para baixo. E veja o que aconteceu depois. A cotação da Rumo descarrilhou. No entanto, se você tivesse simplesmente comprado a ação no primeiro X e vendido no segundo X, seu ganho teria sido de 275% em 2 anos e 2 meses. Ou seja, se você tivesse investido R$5.000, teria alcançado 18.750. Iniciando com 10 mil, teria somado R$37.500. Começando com 50 mil, teria acumulado R$187.500 no mesmo período. Portanto, estamos falando de um lucro que poderia ter sido de R$137.500 em apenas uma operação, que levou um pouco mais de 2 anos entre o primeiro e o segundo X. Importante frisar, isso é um resultado que já aconteceu. Retornos passados não são garantia de retorno futuro, cansamos de repetir isso. O que eu quero te mostrar aqui é como o sistema funcionou. Ele indica exatamente esse ponto de entrada e de saída. Resumindo, esse sistema de cruzamento de informações tem como objetivo capturar o movimento de alta e embolsar os lucros antes da queda do papel. E ele consegue entregar isso com uma boa taxa de acerto. Você verá detalhes disso logo na sequência. Quer um exemplo mais novo? Vamos voltar para fevereiro de 2016 e você verá esse mesmo padrão se repetir com a ação da Fleury no ramo de medicina diagnóstica. Em 22 de fevereiro, a linha verde disparou e a linha vermelha caiu dramaticamente na parte inferior do gráfico. O primeiro X foi formado. E então, cerca de 9 meses depois, em 16 de novembro de 2016, quando as ações do Fleury já tinham saltado 139%, o que aconteceu? A linha vermelha subiu e a linha verde caiu. Ao se cruzarem, o segundo X foi formado. As ações da Fleury caíram 12% ao longo das semanas seguintes, corroendo parte dos ganhos. Quem não vendeu no segundo X provavelmente precisou de um check-up para verificar o coração. As explicações para a alta do papel eram o aumento do número de clientes e a receita crescente da companhia. E o principal motivo para a queda das cotações foi a inesperada eleição do Trump nos Estados Unidos, que derrubou quase todas as empresas da bolsa num primeiro momento. Mas nada disso importa, porque comprando as ações do Fleury, quando surgiu o primeiro X e vendendo no segundo X, o lucro de quem seguiu o padrão teria sido de 139%. Quem investiu R$5.000 chegou a 11.950 em 9 meses. Aqueles que iniciaram a operação com 10 mil alcançaram R$23.900 no mesmo período. Agora, se você tivesse investido R$50.000, teria embolsado R$119.500, ou seja, R$69.500 de lucro, apenas com a realização de uma simples operação que durou 9 meses. Coincidência? Diriam os céticos. Definitivamente não. Aqui está um gráfico para a empresa de produtos alimentícios M. Dias Branco. O que você vê em 29 de fevereiro de 2016? A linha verde sobe, enquanto a linha vermelha cai. Está aí o primeiro X, sinal de compra. Na época, os papéis da M. Dias Branco estavam sendo negociados a cerca de R$60 por ação. E quando o segundo X apareceu, em 8 de novembro de 2016, a cotação tinha atingido R$120, um ganho de 100%. Se você tivesse R$5.000 para investir nessa operação, poderia ter dobrado o seu capital, com apenas uma operação. Em pouco mais de 8 meses, teria visto R$5.000 desta operação virarem R$10.000, ou mesmo R$10.000 em R$20.000, e para os mais arrojados, R$50.000 em R$100.000. Um lucro significativo com uma operação que durou cerca de 8 meses entre um X e o outro,
a compra e a venda. Nada mal, não é mesmo? Olhando para trás, alguém poderia ter dado uma longa lista de razões para M. Dias Branco subir como uma massa de bolo com fermento biológico. De um contrato importante assinado com uma grande rede de supermercados a uma melhora no balanço da empresa. No entanto, o meu objetivo é mostrar para você que nada disso importa. Porque antes mesmo desses acontecimentos, o primeiro X já tinha aparecido. Se você tivesse comprado as ações neste momento e vendido quando o segundo X se formou no gráfico, teria embolsado exatamente 100%. O melhor é que você estaria com o lucro no bolso quando, pouco tempo depois, as ações da M. Dias Branco caíram 16%. Estes 3 exemplos representam algo que descobrimos e trouxemos para o Brasil de maneira pioneira e exclusiva. Isso vai mudar a forma como você vê os mercados e investirá de hoje em diante. Alguns podem argumentar que investir na bolsa é arriscado. Na verdade, todos os investimentos trazem riscos embutidos. Até mesmo a caderneta de poupança. Lembra que ela foi confiscada lá no início dos anos 90? Então, além disso, você está sujeito ao risco de crédito do banco e a um rendimento pífio. No entanto, de acordo com uma elaborada pesquisa envolvendo as operações mais vencedoras da Bolsa nos últimos 15 anos, descobrimos algo animador. O primeiro X tem aparecido de 2 a 3 vezes por mês na última década e meia. E durante todo esse tempo, se você tivesse comprado ações quando o primeiro X se formava no gráfico e depois vendido quando o segundo X aparecia, teria lucrado de maneira consistente, algumas vezes acima de 100% por operação. Eu, Leandro Petrocas, responsável por essa série, estou há mais de 10 anos trabalhando no mercado e confesso que nunca vi nada parecido com esse sistema. Veja bem, o meu trabalho aqui na Empíricos é ajudar a identificar padrões de mercado que outros não veem e encontrar oportunidades que ainda não foram reconhecidas. Eu estou bastante surpreso e empolgado com os resultados que eu estou vendo. Quando comecei a rodar esse sistema no mercado brasileiro, tomei o cuidado de verificar se o histórico de acertos da pesquisa estava certo. Fiz isso 1, 2, 3 vezes. Gráfico por gráfico, ação por ação, tanto nas bolsas dos Estados Unidos quanto por aqui. No total, essa pesquisa durou 18 meses, trabalhando duro, madrugadas adentro. 1 ano e meio de muita pesquisa do nosso time e ajustes do método à realidade do nosso mercado. Apesar de muitas noites em claro, todo o esforço valeu a pena. Em todas as vezes que a equipe realizava o teste, em busca de uma exceção à regra, o resultado era o mesmo. O cruzamento dos padrões se mostrava altamente confiável, sem dar operações erradas. E com a nossa adaptação desse sistema, você poderá ter em média de 2 a 3 operações por mês, todos os meses, independente do cenário econômico. Sim, é possível aplicar isso no mercado brasileiro e com bastante responsabilidade e monitoramento dos riscos. Alerta! Isso é uma promessa de retorno? Não! Retornos passados não são garantia de rentabilidade futura. Isso é uma possibilidade. Investimentos envolvem riscos e você deve estar ciente disso. Esse sistema tem se mostrado eficiente tanto no mercado de alta quanto no de baixa. Seja no estouro da bolha.com em 2000, que fez a bolsa entrar em tendência de baixa até 2002, ou logo em seguida em sua retomada com o boom das commodities entre meados de 2002 e o primeiro semestre de 2008. Assim como na crise do subprime em 2008 e durante o ano seguinte de recessão nos Estados Unidos. Ou mesmo quando a bolsa norte-americana entrou em tendência de alta de 2010 até os dias de hoje. Olhando para os gráficos, é possível identificar um padrão. Pouco depois do primeiro X, muitas vezes dentro de 24 até 48 horas, a ação dispara e após o segundo X, a cotação cai, como aconteceu com Rumo, repetiu-se com Fleury e voltou a ocorrer com a M. Dias Branco. Já pensou ter participado de algumas das altas mais expressivas da Bolsa? É por isso que estamos tão animados em revelar para você esse sistema.
Nos próximos minutos, eu vou explicar tudo o que você precisa saber sobre ele, em quais ações da Bovespa esse método pode ser aplicado, e como é fácil detectar quando comprar e vender o primeiro e o segundo X, respectivamente. Eu vou listar todos os motivos pelos quais você deve aceitar o nosso desafio. Por quê? Pois estamos confiantes de que, em poucos minutos, você será capaz de utilizar esse sistema para comprar ações que vão valorizar. A seguir, você conhecerá o segredo por trás do X. É algo que aprendemos na escola, na aula de física. Pense nisso dessa maneira. Imagine que você está em um campo de tiro. Você tem uma Magnum .357 e quer acertar o centro do alvo. No instante em que você puxa o gatilho, a bala é disparada a aproximadamente 2.735 km por hora. À medida que viaja em direção ao alvo de metal, o projétil está em modo alta velocidade. Guarde este termo, alta velocidade. Modo de alta velocidade significa que a força que empurra a bala para frente é capaz de vencer a resistência do ar e a força da gravidade. Ao atingir o alvo de metal bem no centro, a bala perde velocidade que a movia para frente. Com isso, a força da gravidade é capaz de puxar o projétil para baixo, que entra em queda livre, despenca no chão. Após essa analogia da bala disparada no alvo de metal, dê uma olhada neste gráfico de 6 meses para a ação da Unicasa, UCAS 3. Mostraremos o que ele tem em comum com o disparo do projétil no centro do alvo. Unicasa é uma grande fabricante de móveis planejados. Cá entre nós, um segmento difícil em épocas de crise. Afinal, o mercado imobiliário anda desaquecido há pelo menos 3 anos. Neste gráfico, vamos nos concentrar em 20 de maio de 2016. Foi quando a linha verde disparou para cima, enquanto a linha vermelha caiu. Ao se cruzarem, o primeiro X foi formado. O primeiro X é equivalente ao momento exato em que a bala sai do cano da arma. Neste momento, a ação estava sendo negociada na faixa dos R$2. Agora pense na bala da Magnum .357 viajando da arma para o alvo. Unicasa havia entrado em modo de alta velocidade. A alta velocidade foi alcançada quando a força de impulso da ação Unicasa, representada pela linha verde, foi mais forte do que a força da gravidade, simbolizada pela linha vermelha, que foi puxada para baixo. Ao longo de apenas 4 meses, nada poderia parar a Unicasa na bolsa. O valor da ação experimentou uma valorização de 52%. Quem investiu no papel conseguiu fazer R$5.000 virar em R$7.600, R$10.000 em R$15.200, R$50.000 em R$76.000. Ganhos acima da média utilizando apenas esse mesmo sistema. Não é difícil imaginar o que teria causado a alta expressiva. Alguns especialistas poderiam falar que o balanço da empresa melhorou no período, ou que os investidores começaram a apostar no reaquecimento do mercado imobiliário. Mas quer saber de uma coisa? Nada disso importa. Afinal, bastaria você ter comprado no primeiro X e vendido no segundo X. Veja o que aconteceu no gráfico em setembro. A linha vermelha disparou para cima, enquanto a linha verde estava em trajetória de queda. Lá está ele, o segundo X. Então, assim como uma bala que atingiu o alvo de metal, a força da gravidade domou a força que movia o projétil. E pouco tempo depois, as ações da Unicasa despencaram 42% em 3 meses. Mas por que isso aconteceu? Para ser sincero, tanto faz. Porque sem o cruzamento desse padrão gráfico, era quase impossível saber que a cotação estava prestes a cair com tanta força. A não ser que você tenha uma bola de cristal ou alguma informação privilegiada. Entretanto, havia 2 sinais principais que lhe permitiriam embolsar o lucro de 52% antes da queda. Tudo o que tinha a fazer era comprar as ações no primeiro X, quando a Unicasa havia entrado em modo de alta velocidade, e vender quando apareceu o segundo X. E os exemplos não param por aí.
Essa mesma simples regra pode ser aplicada a Suzano, papel e celulose. Mais uma vez, os motivos exatos por trás da valorização das ações da Suzano são irrelevantes, assim como as ações pelas quais elas vieram a despencar como uma árvore de 30 metros. Simplesmente nada disso importa. Tegma, do ramo logístico, você notou o que aconteceu com todas as empresas citadas até aqui? Rumo, Fleury, M. Dias Branco, Unicasa, Suzano, Tegma, todas elas subiram no primeiro X e caíram no segundo X. Todas, sem exceção. E esses são apenas alguns exemplos de centenas que ocorreram nos últimos 15 anos de backtest dessa estratégia adaptada ao mercado brasileiro. Fazendo uma média desse período, o lucro é de 33,17% em cada operação. Infelizmente, você não conhecia esse sistema. E mais uma vez, esses retornos já aconteceram, são passado. Mas agora que você já viu como é fácil comprar e vender uma ação seguindo esse padrão gráfico, pode ter muitas possibilidades de lucrar daqui para frente. Basta comprar no primeiro X e vender no segundo X. Antes, eu gostaria de destacar uma outra coisa importante. Esses dois X geralmente sinalizam uma janela de 48 horas. Ou seja, após o primeiro X, você tem até 2 dias para realizar a operação. E após o segundo X, você terá até 48 horas para vender e embolsar o lucro, mesmo que não acerte exatamente o ponto de máxima. O que é ótimo, pois com o sistema você não precisa ficar 24 horas na frente do computador olhando gráficos como um operador de bolsa. Por exemplo, o que estamos vendo aqui é um outro gráfico da Rumo. Você pode ver, a linha verde disparou enquanto a linha vermelha caiu, sinal de compra. Nesse caso, você teria até 2 dias para comprar a ação, um prazo de 48 horas. E assim como uma bala, uma vez que sai do cano de uma arma, Rumo acelerou e entrou em modo de alta velocidade. As ações subiram 77% nos 6 meses seguintes, até que formou-se o segundo X. A linha vermelha subiu enquanto a verde caiu. Nesse caso, você teria outros 2 dias para vender as ações e desfazer a operação, para colocar o lucro no bolso, realizar o lucro. O prazo de 2 dias também vale aqui, após o surgimento do segundo X. Isso não significa dizer que caso você tivesse comprado um dia após o primeiro X, deveria ter vendido no dia posterior ao segundo X. Você tem até 2 dias para comprar e até 2 dias para vender. Naturalmente, quanto mais afastado do surgimento do X, menos você tende a ganhar. Mas ainda assim, a operação valerá a pena. Agora eu vou te dizer algo extremamente importante. Então, por favor, ouça com atenção. Você já viu esse cruzamento de padrões gráficos, o X, se repetir inúmeras vezes hoje, em diferentes ações de diferentes segmentos. E também viu que não é preciso interpretar gráficos complexos, muito menos ser um trader profissional da bolsa. Apenas comprar no primeiro X e vender no segundo X. Até mesmo quem nunca operou na bolsa antes pode utilizar esse sistema. Mas antes, você precisa saber de algo. Isoladamente, esse padrão gráfico não prevê quais ações da bolsa entrarão em modo de alta velocidade. Calma, eu vou te explicar. Esse sistema é como uma poderosa arma. Comparando, é como se ela fosse uma Magnum .357 no campo de tiro. Você até pode tentar carregá-la com diferentes calibres, como 32, .38, 9mm, mas a Magnum .357 foi projetada para, como o nome sugere, disparar apenas as balas calibre .357. Esse sistema funciona da mesma maneira, com as balas apropriadas, ou seja, as ações de alto calibre da bolsa, o seu desempenho é otimizado. Consequentemente, a chance de acertar o centro do alvo aumenta significativamente. Em outras palavras, quando o sistema trabalha apenas com as ações de alto calibre, há uma possibilidade de lucros muito mais aguda
entre o primeiro e o segundo X. É como acertar no centro do alvo. E ainda mais importante, você utilizará o cruzamento do padrão gráfico apenas com ativos de qualidade, o que aumenta a confiabilidade do sistema. Mas como saber quais as ações de alto calibre? Esta é outra descoberta inédita no Brasil que você terá acesso. E adivinha, ela é tão simples quanto a primeira. É por isso que eu estou tão animado para revelar essas descobertas para você hoje, porque com elas você terá a possibilidade de ganhos expressivos. É bem verdade que o longo tempo de pesquisa e aprimoramento do método foi penoso, mas o resultado final valeu a pena. Ao combinar essas duas descobertas, você terá a chance de alcançar um retorno médio potencial de 33,17% por operação. E como receberá cerca de 30 sugestões em 12 meses, poderá ter um lucro potencial superior a qualquer outro investimento. Alerta! Essa estratégia, como qualquer uma que utilize renda variável, envolve riscos. Os dados utilizados nas simulações são verdadeiros e baseados no histórico via backtest. Porém, retorno passado não é garantia de lucros futuros. Nunca invista uma quantia que possa comprometer o seu patrimônio ou que possa ser necessária no curto prazo. Aqui está o ingrediente secreto. Chama-se Calibre X. E se você não está familiarizado com ele, não se preocupe. O Calibre X é uma métrica incrivelmente precisa para descobrir quais as empresas da bolsa estão mais propensas a terem picos de lucro. Em outras palavras, estamos falando das ações de alto calibre. Para ser elegível a uma ação de alto calibre, as empresas listadas na bolsa devem ter uma boa média de acordo com 3 dos 5 critérios: ROI, retorno em lucro líquido sobre o patrimônio na empresa; Earnings Yield, é um indicador que mede se a ação está barata em relação ao seu lucro gerado; ROCE, lucro operacional dividido pelo capital empregado; e boa governança corporativa, que são as boas práticas de gestão, como transparência, responsabilidade e prestação de contas. O caixa líquido, a diferença entre as receitas de vendas e os desembolsos de despesas, incluindo impostos pagos. Importante, para alguns, identificar as ações de alto calibre pode parecer complicado e muito técnico. Não podemos dizer que é simples. É preciso estar familiarizado com balanços e análises de empresas para fazer esta seleção adequadamente. Mas já adianto que você não terá nenhum trabalho de estudo ou de pesquisa, porque a minha equipe está dedicada a isso. Faremos todo o trabalho de pesquisa a cerca de 400 ações da bolsa e identificar apenas quais são as ações de alto calibre do momento. Após esta seleção, diremos exatamente qual é o melhor momento de comprar e vender as ações de alto calibre, ou seja, o primeiro e o segundo X. Por isso, até mesmo quem nunca investiu na bolsa antes pode utilizar esse método para ganhar dinheiro. Um dos principais diferenciais dele é que tem se mostrado acertado nos últimos 15 anos, seja com small caps, mid caps e as blue chips. Tanto faz o tamanho da empresa em questão. Se uma ação for boa, estiver barata e prestes a decolar na bolsa, tem tudo para ser sugerida. Após a seleção das empresas de alto calibre, o sistema de cruzamento de padrões gráficos faz todo o trabalho de identificar o primeiro e o segundo X, quando comprar e quando vender, respectivamente. Resumindo, a estratégia funciona em 3 passos simples. Passo 1. Identificar as ações de alto calibre, calibre X. Passo 2. Comprar essa ação quando o primeiro X aparecer no gráfico. Passo 3. Vender essa mesma ação no segundo X. Em 3 simples passos, você terá tudo para alcançar uma rentabilidade média de 33,17% por operação, considerando que poderá fazer de 2 a 3 operações por mês. Pode ter acesso a uma rentabilidade potencial
que simplesmente nenhuma ferramenta de investimentos te dá acesso hoje. Isso se os lucros forem reinvestidos na operação seguinte. Mas veja quanto tempo levaria para você ter a mesma rentabilidade em outros investimentos tradicionais. O algoritmo que vai mudar o mercado brasileiro. Como não existe nada parecido com esse sistema no mercado, nem mesmo nas outras séries oferecidas pela Empíricos, eu tive uma ideia. Sugeri ao Felipe Miranda, CEO da Empíricos, criar uma nova série para disponibilizarmos esse sistema de cruzamento de padrões gráficos aos nossos leitores. Depois de ver os setups que montamos e o resultado dos testes, ele topou na hora. Então chegou o momento. Apresento-lhe a série Sniper Trader. Utilizaremos o método do X-Pattern nessa série para identificarmos as melhores oportunidades da bolsa. Lembra que dissemos antes que basta seguir 3 passos para ter ganhos expressivos? Então, na verdade é ainda mais simples. Passo 1. A minha equipe identificará as ações de alto calibre para você dentre as cerca de 400 empresas listadas na bolsa. Passo 2. Depois, vamos utilizar a estratégia do X-Pattern para localizar o melhor momento de comprar as ações de alto calibre, ou seja, o primeiro X. Assim que uma oportunidade surgir, você será informado por e-mail e SMS em tempo real. Basta seguir o alerta e efetuar a compra via corretora de sua preferência. Caso nunca tenha negociado uma ação antes, fique tranquilo. Temos publicações com linguagem simples e acessível para ajudar os iniciantes a abrirem uma conta na corretora e começar a operar. Passo 3. Posteriormente, avisaremos assim que surgir o segundo X, ou seja, a hora de vender e embolsar o resultado de cada operação. Antes de continuar, eu gostaria de me apresentar um pouco melhor. Minha paixão por padrões gráficos não vem de hoje. Eu tenho mestrado em algoritmos para trading, experiência na gestão de 8 bilhões de reais em fundos de investimento. E criei não apenas uma metodologia de cruzamento de padrões gráficos, mas um algoritmo capaz de monitorar as ações da bolsa e identificar aquelas que possuem um tiro de longa distância para ser dado. Por isso, eu disse que a função em observar dados, os gráficos, será em teoria minha, do Leandro Petrocas. Mas quem fará o trabalho duro mesmo será o algoritmo. Essa série é produzida não apenas por mim, mas por um time plural de especialistas, com dedicação integral a monitorar as flutuações e padrões de comportamento do mercado. Enquanto alguns especialistas selecionam as ações de alto calibre, outros identificam o melhor momento para comprá-las e posteriormente vendê-las. Tudo em grande sintonia a fim de maximizar os seus lucros. Em suma, diremos exatamente o que você precisa fazer para comprar apenas as ações de alto calibre que estão prestes a ter ganhos expressivos na bolsa. Já temos algumas operações engatilhadas na mira do nosso algoritmo Sniper que serão disparadas a qualquer momento após a assinatura do Sniper Trader. Dessa forma, a partir do momento que você completar a sua assinatura do Sniper Trader, os alertas começarão a acontecer e você poderá montar as suas operações. E mesmo após o alerta ter sido enviado para você, semanalmente você poderá acompanhar as publicações que mostram o racional de cada operação indicada, rentabilidade das operações que estão em execução e o histórico das operações que já foram encerradas. E tem mais, você também ganhará um curso no formato de videoaulas sobre estratégias com operações e avaliações de gráficos. Um curso de operações e gráficos tem o custo mínimo de R$ 2.000 no mercado. Porém, os assinantes do Sniper Trader não pagam nada por ele, pois é um bônus dessa assinatura de graça. Calma, tem mais uma coisa. Quando falamos que queremos aumentar o seu patrimônio a partir de investimentos, não falamos somente da boca para fora. Realmente estamos comprometidos com esse objetivo. É muito importante destacar que todo esse material ficará à sua disposição na área do assinante dentro do portal da Empíricos. Você poderá acessar
e ler os materiais quantas vezes quiser, no horário que quiser, de onde estiver. Lembrando que, além da área do assinante, você também receberá todos os alertas em tempo real, por e-mail e SMS, sempre que uma oportunidade for identificada. Nesse momento, você terá 48 horas para realizar a operação. Assim, não precisa ficar na frente do computador durante o dia esperando pelas oportunidades de investimento. Só preciso enfatizar que, quanto mais próximo do alerta você executar a operação, maior será o seu lucro potencial. Sempre que você seguir uma indicação de compra, é muito importante que você também siga a indicação de venda quando receber o alerta ou até 48 horas depois. Caso contrário, você corre o risco de perder a hora certa de vender após o segundo disparo e devolver boa parte do lucro que foi alcançado na operação. Eu preciso destacar também que você é livre para seguir as indicações que desejar. Não é necessário comprar todas as ações que sugerimos. Entre somente nas operações em que você se sentir confortável. Isso porque alguns assinantes, desde a primeira indicação de compra, se sentirão seguros para operar. Outros, somente na segunda, na quinta ou na 10ª indicação. Nesse momento, é importante que você respeite o seu tempo e somente comece a operar quando estiver seguro. Mesmo assim, é recomendável que você opere com valores que não comprometam as suas finanças. Por isso, sugerimos que você não opere com mais do que 10% do seu patrimônio. Se você tiver R$100 mil de patrimônio, use no máximo R$10 mil para as operações. No máximo. Você poderá usar R$1.000, R$5 mil, R$10 mil, mas não sugerimos que ultrapasse os R$10 mil. Outro ponto muito relevante é que, como as operações podem durar semanas ou mesmo meses para poderem capturar o máximo de lucro possível, você não deve usar um capital que você precise no curto prazo para fazer essas operações. E não se preocupe, pois você terá uma publicação com acompanhamento semanal comigo. E também, toda semana, haverá um plantão de dúvidas online, exclusivo para os assinantes do Sniper Trader. Será um canal direto para você enviar as suas perguntas. Precisamos esclarecer mais um ponto importante. Assim que você receber a primeira sugestão de operação, caso você se sinta confortável em executá-la, já poderá estar elegível aos retornos potenciais deste método. E só tem uma maneira de você aproveitar essas operações: entrar para o grupo do Sniper Trader. Qual o preço para ter acesso às melhores oportunidades que irão surgir na bolsa a partir de agora? Apenas 12 parcelas de R$ 295, com 10% de desconto se você pagar à vista no cartão de crédito. Porém, essa condição é super limitada, porque precisamos respeitar a capacidade de execução do nosso mercado. Tem operações que envolvem liquidez mais restrita, e um grande número de pessoas pode inviabilizar as operações. Por isso, precisamos limitar o número de assinantes interessados e podemos encerrar os cadastros a qualquer momento sem aviso prévio. Quem chegar depois ficará na fila de espera, aguardando uma eventual desistência. É muito importante você pensar no seguinte cenário, que é bem conservador. Digamos que você decida investir R$10 mil por operação e consegue alcançar um retorno médio de 30,45% em cada uma delas. Sua assinatura anual, paga à vista no cartão de crédito, já poderá ser paga na primeira negociação. Já com 2 operações certeiras, você pode ter 100% de lucro no valor empregado na assinatura do Sniper Trader. Para cada operação certeira, mais 100% de lucro no valor da assinatura. Além de tudo isso que eu te mostrei, ainda tem mais uma coisa que eu preciso te dizer. Você terá 30 operações vencedoras nos próximos 12 meses, ou eu devolverei todo o seu dinheiro gasto na assinatura. Caso você não receba 30 operações vencedoras em 12 meses, você ganhará mais um ano de acesso gratuito da série Sniper Trader também, e receberá
100% do seu dinheiro de volta. Quando dizemos operações vencedoras, são indicações de negociações que foram fechadas com ganhos positivos. E se não cumprirmos essa meta de te dar 30 operações vencedoras em 12 meses, você recebe o seu dinheiro gasto com a assinatura e ainda fica com a assinatura por mais um ano. Também por isso, trata-se de uma condição limitada a poucos assinantes. E por isso uma proposta irrecusável para você ter lucros extraordinários nos próximos 12 meses. Se você ainda não tem certeza da oportunidade que está na sua frente, veja os principais benefícios que você terá ao assinar o Sniper Trader. Cerca de 2 ou 3 indicações por mês, enviadas em tempo real, por e-mail e SMS. 33,17% de potencial de lucro médio por operação. Pelo menos 30 indicações com potencial lucrativo nos próximos 12 meses. Acesso às melhores oportunidades de valorização da bolsa com indicação de venda somente nos pontos de melhor aproveitamento dos lucros. Plantões de dúvidas online semanais para tirar qualquer dúvida direto com a nossa equipe. Curso online sobre estratégias com operações e análise técnica que você receberá como bônus. Guia do algoritmo Sniper Trader. E a nossa cláusula de confiança. Caso não receba 30 indicações vencedoras em 12 meses, terá um ano inteiro de indicações de operações por nossa conta e ainda devolveremos todo o seu dinheiro gasto na assinatura. Condição mais do que especial e limitada. Caso você sinta que essa série não é para você, você ainda terá mais uma garantia de arrependimento, pois a Empíricos foi construída baseada em um relacionamento de confiança com seus mais de 330 mil assinantes. Sempre estamos prontos para entregar o melhor de nós para os nossos assinantes e cumprindo o que prometemos. Por isso temos o compromisso Empíricos, registrado em cartório, no qual qualquer leitor pode experimentar o nosso produto por 7 dias. Nos primeiros 7 dias após a assinatura, você terá direito à devolução de 100% do dinheiro pago se quiser cancelar a sua assinatura. Basta você cancelar a inscrição, que iremos devolver o seu dinheiro e abrir a vaga para alguém da lista de espera. Caso ainda tenha alguma dúvida, entre em contato com o nosso time de atendimento pelo telefone 4003-3117. Se por acaso acontecer de a linha estar ocupada, pedimos a gentileza de insistir. Como são poucas vagas, é possível que isso aconteça. Então garanta a sua vaga o quanto antes. Você também pode entrar em contato por WhatsApp enviando mensagem para o número 11 98832 6872. E agora que você está seguro em tomar a decisão correta, se faça 2 perguntas. 1. Você está disposto a comprar os ativos indicados quando o algoritmo der o primeiro alerta? 2. E vender quando o segundo disparo for dado, colocando no bolso o lucro da operação? Se a sua resposta foi sim, seja muito bem-vindo ao Sniper Trader. Avisos: esta condição especial não é cumulativa com outras promoções. Certos produtos, especialmente os compostos de ativos de renda variável, podem envolver risco de rentabilidade negativa, sendo recomendados apenas a quem tem perfil moderado ou arrojado. A diversificação nos investimentos é muito importante. Não aconselhamos colocar uma quantia relevante de seus recursos em investimentos de perfil de risco mais agressivo. Um abraço e te vejo em breve.